Bom, senhoras e senhores, agora eu sei que tem mais algumas perguntas no chat, depois podemos até disponibilizar o e-mail, se quiserem encaminhar diretamente para algumas perguntas mais específicas, mais acesso a algum material, fiquem muito à vontade, pode encaminhar, Tainá, talvez aí para a Secretaria Executiva, e a gente encaminha para o Reni, se tiver alguma pergunta mais específica, assim, né? Então fica aí o espaço aberto. Combinado, Alexandre. Bom, a dizer também, né, que tivemos 93% do nosso fórum, né, então, nosso interesse também pela pauta, né, dessa troca de experiências com outras realidades, seja nacionais ou internacionais, então também nosso agradecimento aqui aos nossos membros que compartilharam em peso, estiveram em peso conosco. Bom, iniciando aqui a nossa pauta ordinária do dia de hoje, então, nós tivemos a apresentação, agora nós temos alguns informes, e eu gostaria então de passar, até em virtude do tempo, nós temos um informe aqui do GT Qualidade, que está conosco aqui a Lilian Pérez, da CETESB, coordena o GT, junto, né, participação de muitos membros aqui da Câmara, para também aí fazer um breve balanço das ações do GT e daquilo que está em andamento, das inúmeras ações que o GT tem desenvolvido. Então, convido a Lilian. Bom dia, Lilian, fique à vontade. Lilian, nos ouve? Acho que não está nos ouvindo. Você me ouve, né, Tainá? Sim, estamos te ouvindo, Alexandre. Então, tá bom. A Lilian deve estar com algum probleminha de conexão lá, então nós vamos prosseguir e aí, assim que possível, ela retorna. Da Secretaria Executiva, hoje não temos... Lilian, eu vi a mãozinha agora acho que está conosco. Lilian, fique à vontade, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Estava aqui no telefone terminando uma ligação. Mas parabéns pela apresentação do monitoramento, bem interessante, né? Sempre vai agregando mais aí para o diagnóstico, acho que ficou bem legal. E, né, conforme eu tinha combinado aí com o Alexandre, a gente ia dar uns informes sobre o GT Qualidade, né? Nós vamos ter reunião agora no próximo dia 14, né? Estão todos convidados aí para a próxima reunião, onde a gente colocou na pauta, além de informes, né, sobre o acordo de cooperação, a gente vai discutir aí um novo boletim, né, integrado, referente à rede manual, já que a gente já está em rotina aí na sala de situação o boletim da rede automática, né? Mas aí a gente começar a trazer mais um boletim para a sala de situação, com dados de qualidade. E também colocamos na pauta aí a avaliação de sugestões que vieram de um ofício aí do Ministério Público, por conta lá do COP, do Sistema de Alerta no Piracicaba. Mas eu queria aproveitar aqui, falar um pouquinho das estações automáticas, né? O ano passado a gente teve aí um projeto FEIDRO, né? Que o comitê indicou recursos para a gente ampliar a rede automática, né? A rede de qualidade aí do PCJ, e então a CETESB foi tomadora desse recurso, e o que estava previsto nesse escopo aí do projeto seriam 4 estações, né? Ampliação de mais 4 estações. Então, nós tínhamos até agora abril para solicitar a primeira parcela, né? Inclusive teve uma deliberação do COFEIRO adiando ainda mais esse prazo, mas nós não precisamos, né, desse prazo adicional. Inclusive nós
solicitamos a primeira parcela antecipadamente. Então, já agora em março, nós já recebemos essa parcela, já fizemos então esse contrato com a empresa, né, para adquirir aí os equipamentos. Então, já está aí em vias para chegar no Brasil, inclusive. E eu queria adiantar para vocês que nós estamos aí prevendo para agora 2026, né, até dezembro de 2026, a gente teria a instalação das duas estações no Piracicaba, que é lá em Aimaratá, né, e em Monte Alegre. Monte Alegre está funcionando ali provisoriamente uma sonda, mas aí até dezembro a gente instala essas duas estações lá no Piracicaba e também na quase Foz do Atibaia, lá no posto acima Paulínia. Então aí a gente contempla aí a instalação e operação de 3 estações, ficando só uma para 2027, que é lá no Rio Jaguari, lá na captação de Limite, né? Então, acredito que esse ano a gente conseguiu aí agilizar bastante, tanto a contratação quanto a vinda dos equipamentos. Então, nós estamos prevendo que ainda em 2026 a gente instale as 3, né? E por isso a gente, o ano que vem, fecha aí o grupo de estações que estão previstas aí para a ampliação da rede do PCJ, pelo menos para os próximos anos, né? E também já estamos aí em fase final aí de treinamento, né, da empresa que vai fazer a manutenção e operação das estações, né, que é a fundação, né, CPH, e daí a gente com isso também vai ter esse contrato aí já em andamento. Então é isso, gente, não querendo mais ocupar vocês, estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Muito obrigado, Lilian, aí, pelas informações, pela coordenação do GT, junto com os nossos membros, né? O GT tem trabalhado muito nos últimos anos, né? A gente, claro que a pauta das estações acaba dominando um pouquinho, mas o GT tem uma série de outras pautas, os procedimentos operacionais, o programa de integração do monitoramento, tantas outras frentes que o GT tem tratado e trazido aqui para a Câmara, mas muito em breve, né? Como a Lilian disse, olhando um pouco até para a experiência francesa, estamos expandindo a nossa rede de monitoramento automático, né? Então nós vamos ter, desde a formação do Piracicaba, né, o Jaguari, o Atibaia ali na Foz, além do trecho de Piracicaba, ali, se não o maior, um dos maiores densidades de postos automáticos do Brasil, né? Ou seja, nós vamos ter ali um posto americano, um posto chegando em Piracicaba, um posto lá já saindo do Piracicaba lá em Artemis, que já tem um posto funcionando, os dados já disponíveis. Então, acho que a gente vai ter uma densidade, tanto para o saneamento, quanto para a gestão da bacia, vai permitir a gente gerar bastante dados e, naturalmente, como a Lilian disse, não basta pôr filho no mundo. O difícil é fazer ele virar adulto com qualidade, né? Então, agora, esse processo também de manutenção das estações e, naturalmente, gerar dados que dêem confiabilidade para que possam ser utilizados tanto para quem toma uma decisão operacional no serviço de saneamento, quanto da defesa civil, quanto da gestão da bacia como um todo. Então, assim que tiver novidades, Lilian, traga aqui, que a Câmara está sempre muito, né, à disposição do GT para poder apoiar essas ações. Muito obrigado. Na sequência, o Rafael Leite, do consórcio PCJ, quer pedir a palavra. Eu não sei se é sobre o GT Qualidade ou sobre informe dos membros, mas bom dia, Rafael, fique à vontade. Bom dia, Alexandre, obrigado, bom dia a todos e a todas. Na verdade, são informes mesmo sobre atividades do consórcio, né? Queria passar apenas 3 pontos rapidamente, né? No âmbito do programa de planejamento e sustentabilidade para ampliação, né, da segurança hídrica aqui nas bacias PCJ, nós estamos organizando uma visita técnica, né, reunindo lideranças da bacia
para visitar a barragem de Duas Pontes em Amparo, né? Então, uma obra importante que tem previsão, né, de ser finalizada ainda esse ano. Então, a gente está nessa etapa de organização. Essa visita vai acontecer no dia 29 de abril. Então, já encaminhamos os convites, né? Estamos já fechando a lista. E também destaco aqui o evento do grupo de perdas que vai ser realizado no DAE Jundiaí em 15 de abril. Então, o Flávio vai compartilhar aí para vocês o link de inscrição, né, para essa reunião do grupo de perdas, né, onde a gente vai debater ali as novidades, né, relacionadas a combate a perdas, as diretrizes também de perdas dos comitês PCJ. Então, vai ser um encontro bem interessante. E, por último, também eu já destaco uma visita técnica que estamos organizando para conhecer lá as obras da ETE Tijuco Preto, da BRK de Sumaré, né? Então, nós estamos organizando essa visita para o dia 12 de maio, né? No âmbito do grupo de revitalização do Ribeirão Quilombo, né? Uma obra importante ali. Então, vou deixar esses informes aqui para atualizá-los posteriormente. Agradeço aí o espaço, Alexandre. Devolvo a palavra. Obrigado, Rafael, aí da equipe fica só, estamos convidados aí para essas visitas, tanto das barragens, quanto, né, também essa obra importante na Sumaré. Eu vi que a Mona, a queda da RK Sumaré está por aqui, já mandaram o coraçãozinho na tela, com certeza receberão na comitiva justamente essa obra importante aí para a região do Quilombo, naturalmente do Piracicaba. Então, obrigado aí, Rafael. Bom, não tendo mais informes, então nós vamos agora só compartilhar aqui. Segundo. Então vamos dar uma olhadinha. Nós temos agora a aprovação da nossa ata. Eu pediria que a Tainá puder projetar a nossa ata em tela, só para a gente. Então, bom, a ata foi encaminhada na nossa última reunião, né, a reunião número 277, foi encaminhada a todos por e-mail. Consulta ao Felipe e o pessoal da secretaria, se recebemos alguma contribuição. Aqui da nossa parte não recebemos nenhuma solicitação de correção, Alexandre. Eu também não, Alexandre. Tudo tranquilo. Bom, se não recebemos, sempre muita atenção aí ao registro das presenças, né? Com isso, então, eu coloco a apreciação à ata da última reunião. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Se houver alguma rejeição ou extensão, por gentileza, registrar no chat. Não havendo, então a ata está aprovada por unanimidade e vai para a publicação na sessão da CTMH no portal dos comitês PCJ. Muito obrigado. E vamos agora dar uma olhadinha um pouco nas vazões da bacia agora pela manhã. Esse é o dado aqui. Então esse aqui é o nosso diagrama. Hoje, esses dados são hoje das 7h30 da manhã, ou, né, algumas, como o próprio Lúcio estava relatando, uma chuva forte em Campinas ontem. Essa semana tivemos, né, semana passada, uma chuva bastante intensa lá na cabeceira da Tibarinha. Então a gente percebe que as chuvas generalizadas, né, depois de ter previsão, Jorge Mercante e companheiros vão poder fazer um pouco mais a isso, mas a gente já percebe claramente, né, nessa transição aqui do início da estiagem, chuvas mais pontuais, intensas, mas bastante pontuais, né? Bom, se a gente olhar um pouco o Rio Jaguari, aqui na parte superior da figura... Desculpa, alguém pediu a falar? Acho que não, só tem algum microfone aberto, talvez. Me ajudem ali. Então, na parte superior da figura, a afluência aqui no reservatório Jaguari, Jacareí, na ordem de 18, 19 metros cúbicos por segundo, né, que vem lá do sul de Minas Gerais. E hoje descarregando aí, mas basicamente esse período de chuvas todo, né, a gente passou descarregando a vazão mínima nas deliberações aí da SP Águas, na ordem de 0,25 metros cúbicos por segundo. O Jaguari conseguiu, com as chuvas, sustentar sem grandes problemas, tanto no trecho final, né, que sofre mais, lá da RK Limeira, Girão Morto, né, tanto nesse trecho mais intermediário, Jaguariúna, Pedreira, não tivemos grandes relatos de ocorrências nesse período chuvoso. Mas Guaricocaba, que é o primeiro posto lá em Bragança, na ordem de 2, Buenópolis, 12,64, Bernardo Figueiredo já chegando em Pedreira, 14,5, a Jusante ali, da PCH, 16, e lá em Jaguariúna, quase 18 metros cúbicos por segundo, sempre é um ponto aí de muita atenção nesse trecho intermediário.
O Camanducaia em Amparo com 8,5, em Dalbó 17, e depois já descendo o Rio Jaguari, já depois da confluência, né, do Camanducaia, que é onde estão em construção as obras das barragens que o Rafael acabou de se referir, né, a barragem de Duas Pontes, está logo aqui, né, até, acho que uma falha minha aqui, não lembro se foi o André da Única ou quem, na última reunião, sugeriu que a gente colocasse aqui no diagrama a localização exata das barragens em construção. Uma falha nossa, peço desculpa, a gente fez a imagem, mas não colocou aqui na tela, mas prometo que para a próxima a gente traz, mas basicamente estão aqui nesse trecho próximo da Dalbó e no caso do Camanducaia, e no Jaguari, um pouco aqui a montante de Jaguariúna. Mas a gente promete que na próxima me ajudem aí, acho que a Cátia da sala de situação, o Felipe, para a gente lembrar de colocar aqui uma figurinha só para todo mundo ter clareza onde estão as obras das novas barragens, né? Mas os Inister, lá em Cosmópolis, 33, captação Limeira, um posto, né, que voltou aqui a apresentar os dados de vazão após um período de calibração, vamos dar uma observada nele, na ordem de 27, então o último posto que a gente tem aqui na foz do Jaguari. Olhando agora a parte inferior aqui do nosso diagrama, o Cachoeira Montante 665, Piracaia, né, não sei se o pessoal da Prefeitura está por aí, da Defesa Civil, várias interlocuções aí no último mês, né, por causa de necessidade de descarga, mas ao mesmo tempo as preocupações com extravasamento lá, com as chuvas intensas no Rio Beirão Cachoeira, que corta a área urbana lá da cidade, né, então as águas, nós, né, conversamos bastante aí com o Piracaia esse mês de março, e hoje sendo descarregado, né, houve uma alteração aí nas descargas, está sendo descarregado 5 metros por segundo, mas o Piracaia Centro ainda está subindo, porque ainda o tempo de trânsito não alcançou o posto Piracaia Centro na totalidade, né? Perdão. O Reginaldo, ele pediu a palavra, não sei se ele... De Piracaia? Microfone, isso. Claro, Reginaldo, Prefeitura de Piracaia. Obrigado, né? Eu não vejo a tela. Reginaldo, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Me ouvem bem aí? Perfeitamente. Show de bola. Só queria pontuar algumas situações que ocorreram para poder compartilhar com vocês e trazer alguns números. De março, né, nós tivemos aí um dia atípico aí de 70 milímetros em 40 minutos, casando com o mesmo volume em Nazaré Paulista. Então, acabou que afogou ali, digamos, né, o Atibaia. E aí nós tivemos o episódio de enchentes aqui, 35 casas atingidas, 40 famílias afetadas, desabrigadas nesse período, e uma família inteira pegou leptospirose, que ela fica bem na margem do rio. Então foi um momento bem complicado para a gente aqui, uma chuva que não estava prevista, né? Então afetou bastante aqui o nosso município. Além disso, relatar a dificuldade nesse período, enquanto o comitê não é o regulador ali da vazão direta, né? A gente tem que intermediar pela SP Águas nesse período. A dificuldade de tempo de resposta nas tentativas, né? Eu entendo que tem uma série de reuniões a ser feitas, autorizações, mas quando é na nossa autonomia aqui, quanto comitê, a resposta é muito mais rápida, e a gente teve uma certa demora e conseguimos, no final das contas, lá no finalzinho já da chuva, e acho que até reduzir o despejo da água pode ter até contribuído aí por perder a força o rio e acabar dando mais força ainda por remanso. A gente ainda está estudando essa situação, mas só relatar essa dificuldade e pedir para vocês para ver uma forma nesse período que não é de 100% autonomia do comitê, como é que a gente conseguiria uma resposta um pouco mais rápida aí das ferradas. E, por fim, solicitar duas coisinhas e deixar aí no radar. A primeira é em relação ao vertedouro que foi construído há um tempo atrás aqui no município, na região central ali do Parque Ecológico, que ao nosso ver ali não está funcionando, não tem nenhuma função teoricamente ali, não tá sendo nem efetivo nem nada, a água está só passando por ele, não tem nenhum controle ali naquele vertedouro. Então precisava uma visita técnica aí para ver qual que era a ideia inicial desse projeto, para ver a efetividade dele, e fazer um pedido em questão de limpeza dos rios aqui, o desassoreamento de alguns pontos. Tem pontos aqui com areia que chega a dar 20 centímetros só de lâmina d'água, porque está cheio de areia,
e nós não temos a liberação, nem maquinário, nem recurso para fazer essa limpeza. Creio que já fomos ajudados em um outro momento, então, se possível, colocar isso no radar, mas é mais pontuar isso, pedir a ajuda de vocês enquanto você PCJ. Eu entendo a nossa estratégia, nosso ponto estratégico, né, nossa importância aí em toda a bacia, mas como infelizmente o rio passa na nossa região central, a gente é afetado diretamente, as pessoas que moram nas regiões próximas ao rio são afetadas, então a gente pede aí essa ajuda, tanto na resposta mais rápida na manobra, nesses períodos, quanto na manutenção da limpeza, do assoreamento, para nos dar essa força aí, para que o município possa continuar contribuindo da melhor forma aí como cabeceira aí do sistema. Obrigado. Obrigado aí à Prefeitura, Edinaldo, Prefeitura de Piracaia, né, sobre as colocações. E não sei se o pessoal da SP Águas, se quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Mas acho que só dizer quanto às descargas, né, seja no período úmido, seja no período seco, o grande desafio é conseguir atender as metas de vazão que estão a jusante e trazer o menor impacto possível para as cabeceiras, né. A grande desafio é, muitas vezes, fazer fechamentos preventivos, ou redução preventiva em virtude de previsão meteorológica. Naturalmente, Piracaia sempre pleiteia, né, daquilo civil. A grande questão é, se essa chuva não cair, vai ter problemas a jusante, né, se houver um fechamento preventivo. Se essa chuva cair, evidentemente que aí, da nossa parte, aqui, né, do que compete a nós, tem procurado fazer fechamentos bastante rápidos, né, ou seja, choveu, fecha muito rapidamente, meia hora antes disso, muitas vezes, para que daí garanta nenhum tipo de solavanco para a jusante. Então, esse é o desafio da regra operativa e do arranjo hídrico aqui da bacia, no sentido principalmente de Piracaia, e também o outro lado, né, o Atibainha, que também, né, Bom Jesus, Nazaré, também tem restrições aí de descarga, né, então, para nós, PCJ, não basta ter água no reservatório, é preciso que essa água tenha condição de escoar os usuários, principalmente aí na Calha do Atibaia, naturalmente depois do Piracicaba, né, o Jaguari tem uma condição, uma capacidade de calha muito maior do que a bacia do Atibaia, né, a capacidade de escoamento sem extravasamento. Esse é um dos grandes desafios aí. E aí eu só indicaria, é uma mera sugestão, né, o próprio SP Águas, imagino que vai falar, mas tem lá o programa Rios Vivos, que já fez algumas intervenções aí no trecho urbano do Rio Cachoeira, então acho que essas questões seriam importantes serem formalizadas aí para o órgão gestor, para ver como tanto essa questão aí do parque ecológico, do vertedor, né, e naturalmente possíveis ações de assoreamento possam de alguma forma ser encaminhadas. Seria importante, acho que um comunicado aí do Executivo Municipal, do Prefeito, para a SP Águas, para ver como poderia encaminhar isso, mas é só uma sugestão de encaminhamento. Eu escutei uma mãozinha levantada, eu não sei se... Isso, o pessoal das SP Águas estão falando aqui. Não sei quem está por lá, SP Águas, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. A Kátia, da sala de situação, não sei se você está visualizando. Está comigo aqui hoje o Carlos, também está integrando aqui a equipe da sala de situação, atuando aqui na SP Águas, na divisão do Médio Tietê. Ele está iniciando essa semana, aproveito até para justificar que estão acostumados com a presença da Caroline Dantas, todas as reuniões, aí, infelizmente para a gente, felizmente para ela, apareceu uma outra oportunidade profissional e ela se desligou da SP Águas. Então, eu e o Carlos vamos estar tocando as atividades aqui frente à sala de situação pela divisão do Médio Tietê. Respondendo aí a questão das manobras com relação a Piracaia, hoje as manobras elas estão correndo em conjunto com as SP Águas do pessoal de São Paulo, da sala de situação de São Paulo, né? Como foi dito, a gente reúne eventualmente aí semanalmente com a coordenação da Câmara, até para ouvir algumas opiniões, mas o dia a dia está sendo coordenado ali pela SP Águas em São Paulo. E sempre que está tendo essas ocorrências de chuva, o pessoal da Prefeitura e da Defesa Civil de Piracaia já tem entrado em contato diretamente com o Vitor, da Sala de Situação de São Paulo, tem o Diego, acredito que seja da Prefeitura, tem algumas pessoas da Defesa Civil, e sempre que ocorrem esses alagamentos, é feita a manobra de redução quase que imediata, né? Tem o tempo de resposta aí também da Sabesp, mas
dado algumas quebras de regra em meses anteriores, né, devido à queda brusca de Valinhos, sem ter ainda a confirmação da chuva, fica difícil tá reduzindo muito as vazões. Mas, de qualquer forma, acredito que o contato já existe diretamente aí com a Sala de Situação de São Paulo. Mas, de qualquer forma, a gente fica aí à disposição dos esclarecimentos necessários. Obrigada. Obrigado, Kátia. Pudemos despedir da Carol, mas fica aqui os nossos agradecimentos do CTMH, em nome dela, que teve muito tempo aqui conosco, e boas-vindas a quem está chegando, Carlos, e tem sempre muito à disposição aqui, CTMH. Bom, olhando um pouquinho aqui, continuando com a Atibaia, se tiver mais alguma inscrição, me ajude aí que eu não consigo olhar a tela. Não, sou eu, Alexandre. O Felipe. Por favor. Não, é só o Reginaldo. Você tem a data que aconteceu esse episódio da chuva? Eu não tenho, mas eu vou pegar aqui para vocês e eu passo. Tá, por favor. E só para deixar um esclarecimento aqui também, acho que em final de 2017, 2018, o PCJ fez um investimento na limpeza aí do vertedor em Pirataia. Foi feito todo o desassoreamento dele, foi feito todo um trabalho de limpeza, retirada e remoção da terra que estava lá, do lodo e tudo mais. Foi um serviço que foi concluído, ficou muito bom, mas depois de uma intervenção de vocês aí no Parque Ecológico, que acabou ocasionando o assoreamento novamente dele aí, que acabou... E aí a água está passando direto, não tem mais aquela função do vertedor que tinha anteriormente. Então, isso aí eu acho que foi uma coisa, até foi feita uma visita com o pessoal na época da EE, que constatou o que estava acontecendo e tudo mais, só para deixar claro aí, não sei se na época você estava acompanhando esse processo ou não. Não, eu sou secretário dessa gestão agora, entrei no ano passado. Tá. Mas pode fazer uma atualização, então. Se a gente puder depois marcar, sim, com certeza, uma visita, a gente entender o que de nós precisa, do que a o comitê pode nos ajudar, para que a gente possa proteger aí todo o curso do rio aí que passa na região central. Não, sim, com certeza, pode deixar, a gente marca assim, eu me disponho aí até Ipirataí e a gente fazer uma conversa sobre o assunto. Obrigado. Obrigado aí, Reginaldo. Felipe, bem lembrado. Felipe, não sei se o Sérgio Azeira também está conosco aí, acho que essa agência também, né, de alguma forma puder ajudar, até porque é uma calha federal, então tem o elemento da Agência Nacional de Águas que faz, né, tem o poder de polícia, a fiscalização continua com a Agência Nacional de Águas, então veja que ali é um trecho de muitos atores atuando, né, então Felipe, depois se puder conversar com a prefeitura, com a agência, a gente vai esperar, mas de repente tentar uma conversa para ver como que a gente pode melhorar tanto a comunicação quanto, de fato, o comitê que já colocou recursos maciços nas intervenções lá no início da década de 2000, é preciso, de fato, evoluir uma solução ou atenuação para essas descargas, porque, evidentemente, o PCJ não pode abrir mão desse escoamento para o Rio Cachoeira, é a nossa via rápida, é onde a água chega rápido no Rio Atibaia, rápida em relação a Atibaia, né? Mas ainda assim, a água para chegar em Valinhos demora 10, 12 dias. Mas, de fato, então fica aí, acho que vamos fazer essa conversa. Bom, então, só voltando aqui, né? Então, estamos olhando o Rio Cachoeira, hoje com descarga de 5, Atibainha também descarregando 5 desde esta manhã, com uma fluência de 2,57, Mascate 3,83, ainda não refletindo essa abertura, né? Atibaia 12,87, bairro da Ponte em Itatiba quase 25, e na captação de Valinhos, em virtude aí, né, das últimas chuvas, 25,71, Desembargador Furtado lá já em Paulinha 45, Guanhumas na Foz 12, e chegando no relatório sobre o governo americano é 42. Então nós temos algo como 42 no acima de Paulinha e no Jaguari, captação mineira com 22. Aí o primeiro posto, né, Kátia, acho que era até bom dar uma olhada, está o posto Carioba, está 33,86. Acho que esse posto deve estar aí com algum problema, de fato não está representando muito o Piracicaba, né? Pois, Kátia, se puder até dar uma olhadinha com mais carinho aí para esse posto e verificar. Mas diria que então o primeiro posto aqui de importância
O dado é uma Maratala, é americana, que onde a Lilian até se referiu, que também vai ser colocado na estação de monitoramento de qualidade automática, 81, em Santa Bárbara, o Piracicaba, 94, e lá na Rua do Porto, com 111,5 metros cúbicos por segundo. O Curumbataí, Rio Claro, 6,29, Batovi, 5,41, e a jusante já da captação do SEMAI, algo como quase 40 metros cúbicos por segundo, a virtude das chuvas. E o último posto que a gente tem é o posto lá de Artemis, ou Artemis, onde também há uma estação de qualidade, na ordem aí de 129 metros cúbicos por segundo. Então, veja vazões, de certa forma, elevadas ainda nessa transição do período chuvoso para um período seco, mas como quem vive o dia a dia a PCJ sabe que essas vazões caem muito rapidamente, né? O Capivari e Montemor, né, que também, assim como Piracaia, Montemor, Rafar, Capivari, sempre que há episódios agudos, né, de precipitações, sofrem lá com extravasamento do rio Capivari. A Reforma Agrária lá em Campinas, 7,5, lá em Montemor é quase 38 metros cúbicos por segundo. E o Jundiaí, em Campo Limpo, 1,55, Itaici, 14,5, importante posto aqui para o site da Indaiatuba, né, que tem uma captação aqui no Jundiaí. E o último posto é o posto Salto, antes da confluência lá com o Tietê, na ordem de 18,60. Então, esse é um pouco o mapa da bacia desta manhã. Consulto aos membros se há algum relato de ocorrência no mês de março, queira registrar qualidade, quantidade. Fique à vontade para a gente fazer o registro aqui. Gostei de barulhinho de mãozinha, fique à vontade. Alexandre, bom dia a todos. Luiz da Sanasa. Eu gostaria de registrar uma parada geral da captação Atibaia da Sanasa por 1 hora, no dia 7/3, após chuvas ocorridas na região, tá? E também registrar que nós observamos uma mortandade muito grande de peixes nesse dia, tá? Peixe que desceu pelo rio, peixes que morreram aqui nas imediações da captação, tá? Então, deixar isso daí registrado. E também relatar que nós informamos toda essa ocorrência à CETESB, tá? Foi registrado junto a eles, ok? Ok, obrigado aí, Luiz, pelo relato. E essa questão tanto da mortandade quanto essa paralisação no pós-chuva, né? A gente tem aí uma poluição difusa, um revolvimento. Não sei se os colegas da CETESB, se quiserem fazer alguma colocação. Aqui não? Nenhuma manifestação Tá aqui, bom. só o daqui de Piracicaba. O Lúcio abriu o microfone. Perdão, Lúcio, se você for falar, só vou comentar que o Ivan colocou aqui que nenhum registro de ocorrência no período, nada a relatar. Ok. Ivan Semar registrado, Piracicaba, e Lúcio, se tiver alguma ponderação, fique à vontade. Pessoal, assim, esses eventos pós-chuva têm se tornado bastante comuns, né, na nossa região. E a gente tem aí a dificuldade de, digamos, de uma ação imediata,